Ei, gente, eu sou a Maria Trica e esse aqui é meu espaço de piração, experimentação e muitas outras coisas, inclusive essa. Vocês estão vendo umas poeirinhas voando? Eu tô. Brilhinhos. Brilhinhos. Mostra. Essa semana o episódio vai ser um especial pro Dia dos Namorados, onde eu vou listar grandes filmes de comédia romântica, todos dirigidos por mulheres. O gênero cinematográfico comédia romântica meio que começou porque o mercado hollywoodiano estava buscando algum gênero cinematográfico que fosse dedicado ao público feminino. Só que o que muita gente não sabe é que esse gênero foi moldado por mulheres. Não só por mulheres, obviamente, a gente tá falando de uma indústria cinematográfica extremamente machista. Infelizmente ou não, existem grandes filmes de comédia romântica dirigidos por caras. Mas a estrutura do gênero, de alguma forma, foi concebida por grandes diretoras que começaram a fazer grandes filmes de comédia romântica, e eu tenho quase certeza que você já assistiu eles, que são diretoras mulheres. Só que muitas vezes a gente não fala sobre isso. Só que hoje a gente vai falar. Esse vídeo eu vou ter que ter uma colinha, porque vocês sabem que eu sou, assim, cagada nos nomes. Lá nos anos, transição, anos 80, anos 90, anos 2000, a gente estava num momento de Hollywood que a gente estava buscando novos gêneros cinematográficos. Vocês lembram que em vários vídeos aqui eu já falei um pouquinho sobre essa estrutura do gênero, como que o mercado, a indústria cinematográfica hollywoodiana vai se estruturar sobre alguns pilares. Inclusive eu tô devendo um vídeo pra vocês explicando isso, mas enfim. Mas eu já citei várias vezes, então, né, vamos fingir que já sabe. E a estrutura hollywoodiana ela vai ser baseada em Star System, estúdios e gênero cinematográfico. Gênero cinematográfico é basicamente uma formulazinha que a gente vai conseguir reproduzir o filme várias vezes. E não só, esse gênero pode até ir criando, né, subgêneros, como o terror faz isso maravilhosamente bem. Mas esses gêneros eles ajudam não só a indústria a produzir, mas também o espectador a ir comprar o que ele quer. E aí, com as mulheres se tornando cada vez mais independentes e se tornando um público consumidor cada vez maior, Hollywood começou a se interessar um pouco mais, a criar gêneros dedicados ao público feminino. E um desses gêneros seria a comédia romântica. O mais curioso desse gênero é que ele realmente foi concebido de alguma maneira, a gente pode ler assim, por mulheres. E eu acredito que isso é um dos fatores que fazem com que até hoje a gente goste tanto desses filmes. Porque de alguma maneira, eu não vou entrar aqui em definições do que é o feminino, do que não é, enfim. Eu acho que de alguma maneira a sensibilidade e sonhos do público feminino estão ali de alguma maneira representados e alimentados ali. Tem um desejo ali de olhar para coisas que talvez já tivessem aqui dentro da mulher moderna ali, e a gente tá ali até hoje, a gente cai nesse golpe. E por mais antigo que seja, por mais que ele esteja lidando com ideais do amor romântico, as mulheres foram bombardeadas com esse tema, e eu não vou entrar nessa pauta aqui agora, ainda assim eu acho que tem ali alguns pontos de sensibilidade que acabam que a gente... Alguns pontos dessa estrutura do gênero acabou encaixando com questões ali que a mulher moderna vai estar lidando, ou esteve lidando, ou enfim. E o mais interessante é que quando a gente vai ver, principalmente os filmes de comédia romântica dirigidos por mulheres, a gente, principalmente duas diretoras que eu amo de paixão, que foram as que de alguma maneira foram as mães ali desse gênero, a gente vai ver o quão revolucionárias elas eram também, e como os caras, quando vão fazer comédia romântica, muitas vezes não tem a grande virada de chave de uma comédia romântica. Porque, na verdade, eles vão fazer um filme como se fosse, tipo assim, filmes românticos pra mulher ficar... Ai. Mas, na verdade, quando a comédia romântica é boa mesmo, ela não tá falando sobre isso. Ela tá falando sobre várias outras coisas e muitas vezes ela tá dando voz pra várias lutas das mulheres também. Por mais que ela esteja ainda vinculada a uma lógica do amor romântico, entendeu? Mas, ainda assim, tem filmes que acabam entrando nessa lógica e criando pontos de desvios dela. E é por isso que até hoje eu gosto muito de comédia romântica, pra além de que, porra, tem hora que você só quer um comfort food e um filme de comédia romântica ali bem docinho. Mas vamos lá. Nessa lista eu vou falar de duas diretoras que são as grandes mães desse gênero, mas também vou falar de algumas outras diretoras mais contemporâneas que continuam, pra mim, honrando muito essa base das mães do gênero e criando e legitimando o que pra mim é o mais interessante dessas diretoras.
filmes de comédia romântica, quando são bons mesmo, eles na verdade estão questionando o amor, questionando a possibilidade das relações. Uau! Vem! Questionando as relações e reconfigurando o lugar e a posição da mulher. De uma maneira sempre a empoderá-la. Por isso eu acho que tem tantas comédias românticas maravilhosas e tem tantas comédias românticas que são um lixo, porque elas esquecem disso e acabam se tornando só um filme fofinho de romance, meio melo. Que às vezes eu gosto de assistir também, mas a gente não vai falar sobre isso. As duas mães do gênero são a Nancy Meyers e a Nora Ephron. Gente, não vou saber falar os nomes, desiste. Essas duas diretoras foram de alguma maneira as que consagraram e criaram as primeiras bases desse gênero. A Nora Ephron, sei lá, ela fez um filme que é, de alguma maneira, o precursor desse gênero, que é o filme Harry e Sally Feitos Um para o Outro. Você já deve ter ouvido falar desse filme, mas esse filme ele é menos assistido do que... Ele é muito considerado na história, mas às vezes pouca gente assistiu. É um filmaço, vale a pena ver. E ele é muito interessante porque ele vai estar ali questionando esses ideais de amor romântico e atualizando ele para o cinema moderno. E para as figuras modernas também, o que eu acho bem interessante. E é legal porque depois, quando a gente vai... com o andamento do gênero, a gente acabou criando também um padrão estético, um padrão de idade, e esse filme ele é meio contra disso. Eu acho muito maravilhoso porque eu tenho uma tese que os primeiros filmes de algum gênero, de algum movimento, eles são tudo que aquele filme pode ser e tudo que também aquele gênero não é. Tudo que o gênero pode ser e tudo que aquele gênero também não é. Eu cito, por exemplo, Harry e Sally, ou então, por exemplo, o Halloween, que é tipo assim, o melhor filme de slasher e ao mesmo tempo é um slasher que subverte todas as bases do próprio gênero que ele cria. Mas isso fica para outro vídeo. E ela também fez alguns filmes como Mensagem para Você, A Difícil Arte de Amar, e sim, eu tô colando porque são muitos nomes, senão eu ia me perder. A outra diretora que foi muito importante nesse movimento também, e ela vai estar trabalhando principalmente não só nesse ideal das relações modernas, mas ela vai estar construindo também esse lugar e posição das mulheres e vai estar pensando sobre esse jogo de poder que está incluído nas relações românticas também, mas não só entre a mulher e o homem, que é a Nancy Meyers. Eu simplesmente amo essa diretora. Acho que ela é minha diretora favorita de comédia romântica. E ela é uma das minhas diretoras favoritas de Hollywood naquela época também, anos 90, 2000, assim. E ela fez filmes como O Pai da Noiva, que eu amo, que as mulheres gostam, que é um filme que vai estar falando exatamente dessa dinâmica de poder, e é muito legal. Ela faz um dos maiores clássicos pra mim, que é Operação Cupido. Um Senhor Estagiário, que é um filme mais recente, que é muito bom também, que eu considero uma comédia romântica, porque, pra mim, uma boa comédia romântica, ela não tá falando só do amor romântico, ela tá falando das relações no contemporâneo, ou no tempo moderno, ali, como que elas vão estar falando da dinâmica das relações do contemporâneo. E pra mim é basicamente isso que define uma boa comédia romântica. Por isso também que você vai ter ótimas comédias românticas que não vão estar falando de uma relação romântica, mas às vezes de relações familiares, como O Pai da Noiva mesmo. E ela dirige pra mim, o que é um dos melhores filmes de comédia romântica de todos os tempos, que é O Amor Não Tira Férias. Que além de ser um puta filme de comédia romântica, maravilhoso, muito divertido de ver, ele também é um filme meio metalinguístico que vai estar falando sobre a construção de gênero e de emoções no filme. É um filme extremamente simples e complexo ao mesmo tempo, que eu sou completamente fascinada, porque é isso, ele reposiciona as coisas e ele coloca também no cálculo das relações a relação do espectador com aquilo que ele sonha, almeja e idealiza nos filmes de comédia romântica. Por isso que, pra mim, toda boa comédia romântica também vai estar questionando as relações e essa ideia de romance. Outra diretora que agora é mais contemporânea, que vai estar pensando também e questionando de alguma maneira essas relações, vou aproveitar essa chavezinha aqui, é a Celine Song, que fez os Amores Materialistas, que eu tenho um vídeo aqui falando sobre esse filme, que é um filme que eu acho que é uma boa atualização da comédia romântica, que vai estar honrando tudo isso que eu tô falando do gênero, mas ao mesmo tempo vai estar atualizando, né, para questões que são mais do contemporâneo, pensando também numa dinâmica que a gente tem com aplicativos, enfim, várias coisas. Eu acho um filmaço também. Agora eu vou falar sobre duas diretoras que não são tão consideradas como comédia romântica. Uma é uma diretora mais recente, a outra é uma diretora consagrada, mas que a gente fala pouco dela quando vai falar de comédia romântica, que é a Sofia Coppola, com Encontros e Desencontros e Virgens Suicidas, que sim, pra mim esse filme é uma comédia romântica, por mais que ele seja mais dramático.
Mas são duas. Mas a Sofia Coppola, ela tem uma cinematografia interessante, mas quando ela vai fazer comédia romântica, eu acho que ela honra muito essa questão do gênero ali. Ela vai estar pensando as relações no contemporâneo e principalmente ela vai se dedicar àquilo que a gente não soluciona, aquilo que fica esburacado entre as relações e que a gente segue com eles. Eu acho fascinante olhar as comédias românticas a partir dela. Outra é uma grande paixão recente minha, que é a Alice Wu. Ela fez 2 filmes, 2 longas de comédia romântica que eu gosto muito. E ela é uma diretora sapatão, o que é maravilhoso. Que é Você nem imagina, que é um filme meio infanto-juvenil, comédia romântica, que tá disponível na Netflix. E é muito bom, assim, porque eu acho que ela vai estar repensando esses lugares, esse lugar da idealização. E ela se dedica muito à relação romântica em paralelo às relações familiares e à relação com a cultura. Eu acho isso fascinante. E Livrando a Cara, que eu amo também, que aí é um filme mais adulto e muito interessante também. Além disso, a gente pode citar também uma outra grande estrela que dirigiu poucos filmes, mas ela fez um marco na comédia romântica, que é a Barbra Streisand, com o filme O Espelho Tem Duas Faces, que é uma diretora é uma artista muito múltipla e diretora de cinema também, que fez esse filme que pra mim é um filme que vai estar dizendo exatamente desse lugar da comédia romântica que eu tô tentando dizer aqui. Tudo isso para aproveitar o contexto romântico do Dia dos Namorados e trazer também outros olhares possíveis para a dinâmica das relações. As relações românticas, por mais que elas sejam muito demonizadas hoje em dia, elas têm um poder ali de reflexão muito grande. Quando a gente está amando, quando a gente está se relacionando, a gente também está movimentando várias bases internas nossas. E para mim, as comédias românticas se dedicam exatamente a isso. Por mais que tenham muitos filmes que sejam mais só doce mesmo. Mas tem grandes filmes, por exemplo, que aí são dirigidos por caras e muito bons, são as minhas comédias românticas favoritas também. 10 Coisas que Eu Odeio em Você, Como Se Fosse a Primeira Vez, Eternidade, Embriagado de Amor, do Paul Thomas Anderson, que são outros grandes filmes que vão estar, por mais que sejam uns mais pop, outros menos, né, como Embriagado de Amor, que vão mais pro drama, são filmes que estão ali falando sobre as relações e como elas movimentam tudo à nossa volta. E pra mim esse é o grande poder do amor e das relações, e eu acho que essa é uma boa pauta pra pensar no seu Dia dos Namorados. Até o próximo episódio. Outro filme que eu acho muito bom é Casamento Grego também. E, tem um filme... Tem alguns filmes de comédia romântica também que não são exatamente dirigidos, mas eles são bem idealizados por algumas comediantes muito interessantes que vão estar também reconfigurando esse lugar da comédia romântica e pensando também sobre esses padrões que estão ali muito vinculados a esse estereótipo da comédia romântica. Que é, por exemplo, a Rebel Wilson, quando ela vai fazer aquele filme... pera que eu vou pegar... Mega Romântico, que ela vai estar... fazendo uma zoação com esse tipo de filme, assim, mas pensando também em quebrar um pouco desses padrões que esse gênero acabou instaurando e fortalecendo muito. Eu acho que a gente tem que pensar um pouco desses lugares, dessas idealizações do feminino em relação à ideia de romance e outros lugares que eles possam ocupar também, para além do que a gente só coloca um lacinho de fita e finge que aquilo ali é só uma besteira. Eu acho que também a gente pode olhar para esses lugares não só como um lugar de negação, mas como um lugar de... Vamos olhar isso aqui também. Sex and the City. O que isso tem aqui que nos interessa? O que isso tem aqui que ainda comunica, que ainda encaixa? E por quê? Por mais que isso tenha a ver com uma construção social, de gênero, não sei o quê, o que isso também movimenta aqui? O que a gente gosta ali, sabe? Eu acho que é a gente levar mais complexidade para esses lugares que, por serem lugares ditos femininos, são simplificados e, na verdade, eles são do caralho. Basicamente, esse vídeo foi pra isso.